Gente, então, tá? Isso aqui é uma treta que tá acontecendo. Deixa eu dar um contexto aqui pra galera, tá? Eu vi por alto só, tá? Mas, basicamente, todo mundo sabe que o Monark saiu do Flow por conta de toda a polêmica que aconteceu, né? Cancelamento dele, etc. Então, ele saiu do Flow. E nisso, acho que semana passada, ele veio e falou que tinha feito um contrato com o Igor, que quando ele saísse dessa parceria, né, do Flow, como sócio do Flow, se eu não me engano aí os termos, não sei exatamente os termos, mas pelo que eu me lembre, era que o Igor ia pagar 10 milhões a ele, que iam ser parcelados por mês, acho que 50 mil por mês. Ele relata que o Igor não cumpriu o acordo, que era pagar ele mensalmente a quantia, da parte dele do Flow, né? Então vamos ver o que o Igor tem a dizer. Esse aqui não é um vídeo resposta, isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. Eu não conhecia nenhum deles. As minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então, juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido Joe Rogan ainda. Então, a ideia foi do Monark, então, porque, tipo assim, uma coisa é um canal de unboxing, outra coisa é um podcast. E, assim, uma coisa que é verdade é que o Flow revolucionou os podcasts no Brasil, né? Foi o Flow que começou com essa onda de podcasts. Então, ter uma ideia de fazer um podcast foi, na época, revolucionário, né? Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian as cadeiras lá no Suns Club. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, sim, o primeiro convidado de todos... Cara, na época eu não sei porque eu não fazia live na época, né? Mas os streamers que faziam live do Facebook, todos falam que era, tipo assim, era muito dinheiro. Era muito dinheiro que eles davam. Assim, era poucas horas, não precisava de viewers, que o contrato era fixo. Era só bater as horas. Então, assim, você podia ter 10 viewers, mas se você batesse as horas, você ia ganhar e era muito dinheiro, tá? O Facebook, na época, pagava.
Loucura. Que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum, e um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que... Eu acho assim, ok, a ideia ter sido do Monark, tá ligado? Mas, depois que o Monark chamou o Igor e eles começaram o projeto juntos, aí não tem mais essa de, ele não agregou em nada. Aí é um projeto em dupla, né? Então, os dois fizeram coisas pra agregar, né? Então, esse argumento pra mim não faz sentido. Porque os dois fizeram coisas pra agregar, né? Porque era um podcast em dupla, tava os dois lá, né? Então, assim, a ideia pode ter sim sido do Monark, mas os dois cresceram o negócio juntos. Que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o que, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só. E, sendo sincera, eu nunca acompanhei, eu não sei quem é, na verdade, quer dizer, eu sei caso do Flow, né? Mas eu nunca acompanhei Monark, nem o Igor, e eu só fiquei sabendo da existência deles por conta da polêmica do Monark, que eu não acompanhava o Flow antes. Nunca fui de acompanhar podcast. Então, assim, eu só soube quem é por conta da polêmica do Monark, né, que ele foi cancelado, só. Eu não sabia nem o nome do Igor antes disso, nem do Monark. O Igor, eu descobri o nome do Igor tem pouco tempo. Entendeu? Então, assim, eu não sei da relevância deles, que eu não acompanhava, não era meu nicho, entendeu? Né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria... Ô, louco, calma aí. Caraca. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Eita. Caramba. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou uma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu atrás. Cara, então, a questão é que se o Monark... Eu falei, mano, eu não acompanhei, tá? Mas eu acho que se o Monark não tivesse saído do Flow, o Flow teria parado de existir, entendeu? Porque, assim, nenhum convidado ia querer ficar atrelado à imagem do Flow, ninguém ia querer ir no Flow, então o Flow ia falir. Porque ele foi muito cancelado, o Monark, né? Foi uma coisa muito grande. Então, se ele tivesse continuado, nenhum convidado ia mais. Ninguém ia querer ter a imagem atrelada ao Monark daquela época. Nem hoje em dia, né? Que o cara tá banido de tudo. Então, assim, realmente, ou ele saía, ou o Flow ia falir, com certeza. Isso é sem dúvidas. E, cara, assim, o que, ao meu ver, eu acho até que, pelo que dá a entender, o Monark teve a ideia, mas depois que você tem a ideia, você chama alguém e vocês começam a construir aquilo juntos do zero, não tem como colocar, eu criei o Flow e o Flow é grande por minha causa, porque os dois fizeram juntos, né? Então não tem como saber. Às vezes um Flow só com o Monark não ia dar tão certo quanto deu Monark e o Igor, entendeu? Deu certo porque foi o Monark e o Igor. Então, assim, a partir do momento que eles fizeram um podcast juntos, desde o dia 1, não tem como falar que o Flow só cresceu porque o Monark era relevante, entendeu? Na minha opinião. A gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê?
E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os... O Igor tem que levar crédito por ter reerguido o Flow, porque naquela época eles perderam todos os patrocínios. Ah, sim, com certeza, porque todo mundo achou que o Flow fosse falir, né? Mas assim, eu acho também... Cara, eu acho que a única parte aqui, se é verdade ou não, eu não sei, que o Igor tenha errado foi de não ter pago o valor correto pro Monark, que eu acho que ele vai explicar ainda. Mas se for verdade que ele realmente não pagou, aí tá errado. Se tiver tido contrato e tal, não sei o que, aí essa parte ele errou. Porque de resto, eu acho que o Igor fez o que tinha que ter sido feito, entendeu? Porque, cara, não tinha como o Monark continuar no Flow, porque ele tava muito cancelado. Então, se ele continuasse, o Flow ia falir, não ia mais ter Flow. Então, o único jeito era o quê? O Monark sair do Flow. E tipo assim, por mais que o Monark tenha sido cancelado, eu acho que é justo ele receber a parte dele. Porque é aquilo, é um projeto de anos que os dois cresceram juntos. Então é justo o Monark receber a parte dele. Mas eu acho sim que ele não... Eu acho sim que o certo foi ele ter saído e continuado só o Igor, como dono, entendeu? E ele conseguiu reerguer o Flow mesmo depois do cancelamento. Mas assim, se tinha um contrato e tal, então o contrato tem que ser cumprido, né? Isso é com certeza. Os episódios aqui, normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu. Ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex... Mano, eu acho, tipo assim, eu acho que todo mundo achou que, tipo, o Flow fosse parar de existir, né? Porque, cara, foi muito grande o cancelamento. Mano, eu acho que não teve um cancelamento tão grande quanto o do Monark no Brasil, cara, de influencer, de youtuber. Não teve, cara, foi muito grande. O cara foi banido de tudo, ele saiu do país, não sei o quê. Então, cara, foi muito grande. Então, o Flow continuou a existir porque o Igor conseguiu reestruturar ali, né? Sei lá, mano, é muito louco. Mas assim, eu acho que a única saída ali era realmente o Monark sair. Não tinha como o Monark ficar no Flow, ter qualquer vínculo com o Flow, porque senão o Flow ia falir. Ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia, teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react, teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Caraca! Então, não tinha mais Flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente está falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, pra todo mundo ver o que eu tava fazendo. Que era... Mano, é o que eu falei. Eu acho que o Igor fez certo. Eu acho que no coisa que ele errou,
e eu não sei se é verdade ainda, que eu não vi a parte dele, se for verdade, tivesse do contrato, é não pagar o Monark conforme estava no contrato. De resto, eu não acho que ele errou. Era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow, entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha. Nenhuma empresa a gente não ia querer se voltou atrelar pro patamar que a gente estava, porque essa crise veio Certeza. no auge, quando a gente estava no hype. Verdade. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar a dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022... Cara, mas a questão os caras já estavam... O que eu não entendo os caras já estavam num podcast que dava muito dinheiro, imagino eu, há muito tempo. Eles não tinham dinheiro guardado. Isso que eu me pergunto, entendeu? Porque assim, qual que são essas dívidas? Não sei, né? Não sei como é que funcionava ali contratualmente a estrutura do Flow com os funcionários e tal, mas... Mas assim, que com certeza ele reergueu do zero, sim, tá? Porque eles perderam todas as publis, patrocínios, convidados, tudo, né? Então... pra frente, não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme para tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato para pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance para ele? E a outra parte foi a gente veio até que junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo? Foi lá que... Não, cara, se fosse sincero, se eu fosse o Igor, né? Depois disso, eu teria realmente ali pagado o que eu tinha que pagar de dívida, teria ficado um tempo off, talvez depois voltasse com outro podcast, tá ligado? Eu acho que eu não teria continuado com o mesmo nome, porque o nome fica atrelado, né? Então, assim, o nome Flow sempre vai estar atrelado a esse cancelamento do Monark. Então ele arriscou muito, né, mano? Assim, acho que voltou a dar certo. Porque acho que ainda tem bastante views e tal. Mas ele arriscou muito, entendeu? Porque a chance de não dar certo e o povo não querer ver era muito grande. Então o cara arriscou de manter o mesmo nome, né? Que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo
os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. Nossa. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já está falando aqui para vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não está cumprindo o contrato é ele, porque ele tem... Cara, mas olha só, o Flow, eles tinham... Eu não tô entendendo, assim, o Flow, eles tinham... Cada um tinha 50%. E aí o Igor foi e comprou a parte do Monark. É isso, não tem o que... Não tem o que brigar aqui. É isso, faz um contrato e paga. Não... E outra coisa, também tem o ponto aqui, eu acho que também tem que ver pelo lado do Igor, é que o Flow valia 20 milhões. O Igor pegou a parte do Monark 10 milhões. 10 milhões seria dividido em parcelas de 50k por 17 anos, algo assim. Então, mas uma coisa que eu acho importante falar é que por conta do que o Monark falou e do cancelamento do Monark, isso poderia ter acabou respingando no Igor. Em todos os funcionários do Flow, entendeu? E assim, meio que o Monark, como ele disse, destruiu o Flow, que era um projeto 2-2, apesar da ideia ser do Monark, era um projeto 2-2, os dois criaram juntos, começaram no podcast 1 juntos, então, publicamente, era um projeto 2-2, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ver também pelo lado do Igor, no sentido de, ele teve que reerguer o Flow todo, pagar as dívidas, quaisquer que sejam, ver questões contratuais, porque eles tinham publis, eles tinham funcionários, eles tinham todo o estúdio, equipamento, entendeu? Isso, pagar essas pessoas, né, as multas contratuais, requer dinheiro. O dinheiro que eles não estavam ganhando mais, porque a monetização tinha sido suspensa. Então, assim, tem vários poréns aí, né? Tem vários poréns. Mas, ao mesmo tempo, também acho justo o Monark receber parte dele. Porque, como eu disse, é um projeto 2-2. Então é complicado, entendeu? É complicado. Porque é justo, sim, o Monark receber a parte dele. Porque é contratual. Eles acordaram aquilo. Entendeu? Mas também dá pra ter do lado do Igor que eles estavam sem dinheiro pra pagar, entendeu? Porque meio que acabou com o Flow. Com a reputação, com tudo, né? Se o Flow tivesse declarado falência, o Monark teria R$0 de renda. Então, exatamente. E o dinheiro que o Monark recebe é o dinheiro que o Flow tá rendendo, né, hoje em dia. O Igor faz vídeo comprando Mercedes e não paga o Monark. Eu já não sei. Tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter... O que pegou foi um vídeo do Igor dizendo que o Flow tá faturando 50 milhões por ano.
Então, esses detalhes eu já não sei, né? Ó, a minha opinião é, o Igor tá certo, porque o Monark destruiu o Flow e ele reergueu do zero depois disso. Então, só que, se tiver um acordo, então o Igor errou em não pagar. Tem que pagar, mano, tem que pagar. É isso, minha opinião é essa. A questão é jurídica, é contratual. Se ele fez o acordo, ele tem que pagar. O contrato, ele tem que pagar. Independente de qualquer coisa. Assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Mas aí, olha só, mas aí não faz sentido, porque o Igor só consegue pagar o Monark porque o Flow está dando certo agora. Então querer ferrar o Flow agora não faz sentido, porque é a fonte de renda do Monark. E assim, como eu disse no início, não tinha como o Monark continuar no Flow. Se o Monark continuasse atrelado a qualquer coisa do Flow, ia falir. Entendeu? Ia falir o Flow, ninguém ia querer ter a imagem atrelada ao Flow. Ninguém ia querer ir no Flow. Nenhuma marca ia querer patrocinar o Flow. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lá. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, e era pra mudar isso, e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo, e essa mensagem que ele mandou... Ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem... Gente, eu não vi nada, tá? Eu não vi nada. Eu tô vendo aqui. Eu vi o tweet do Monark falando que o Igor tava devendo a ele a parte dele do Flow. E agora eu tô vendo esse vídeo aqui, tá? Não vi mais nada além disso. Não acompanho o Flow, não acompanhava o Monark, não acompanhava o Igor, não sei nada. Não sei nem o nome deles direito. Mas, assim, eu acho que mandar mensagem... Coisa séria. Mandar mensagem por WhatsApp não dá. Ou tinha que ir pessoalmente, e se não conseguisse ir pessoalmente, que ligasse, né? Porque hoje em dia, com IA, golpe, você não sabe, né? Você não sabe o que é real e o que não é. Então, a gente tinha que ligar ou ir pessoalmente, né? Ou pedir para algum conhecido ir. Pede algum terceiro conhecido entre os dois, né? Pra ir, né? Um advogado também, algo assim, né? Algo mais formal, que passe mais certeza. Então, desculpa, que se um número desconhecido vier pedir dinheiro, eu vou achar que é golpe. Ainda mais no contexto que o número foi vazado e tal, né? Para um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas 2 mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. Mas assim, tá, eu acho também, outro ponto, tá, eu acho que tá bom. Mas, ok, o Neymar, o Monark errou em ter cobrado por WhatsApp. Só que olha só, o Igor sabia que ele tinha uma dívida. Também interessava o Igor ir atrás pra pagar a dívida dele logo. Que eu pelo menos não gosto de ficar com dívidas, entendeu? Então também interessava o Igor ir atrás e falar, olha só, ô Monark, bora lá, me passa seus dados, eu quero te pagar logo. Entendeu? Então eu acho que também cabia ao Igor contratar um advogado pra, sabendo que ia dar BO mais pra frente, assim como deu. Que assim, se fosse comigo, eu tenho um contrato com alguém. Entendeu? Eu tenho um contrato com alguém. Eu tenho um contrato assinado juridicamente com alguém. Então eu sei que essa pessoa pode me cobrar se eu não pagar. Eu contrato um advogado para esse advogado ir atrás da outra parte, pegar dados e tal, e eu ia depositar mensalmente lá o valor, conforme diz o contrato, entendeu? Então assim, cabe da parte do Monark cobrar, mas também cabe da parte do Igor ir atrás, para não ficar com dívida. Por mais que o Monark tenha errado em mandar no WhatsApp com o número desconhecido, se fosse eu, tivesse um contrato assinado
que eu estou devendo alguém, eu ia... Porque assim, quando você tem um contrato e a pessoa... Você não tem um valor onde depositar, você pode entrar na justiça e você deposita esse valor meio que numa conta ali judicial, sabe? Você pode depositar esse valor juridicamente para você provar que você pagou, que você está pagando. Mesmo que aquela pessoa não tenha acesso ao dinheiro, você pode ir na justiça num processo e depositar aquele valor para provar que você está pagando em alguma conta, entendeu? E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim... Segundo o Twitter, o Monark mandou mensagem pra mulher dele e ela não respondeu. Aí ele falou isso, mandei um e aí? E fui devidamente... O e aí? Fui devidamente ignorado. Gente, isso não existe, os caras não têm advogado. Além disso, estou pedindo para pagarem o contrato há anos na internet. Nunca vieram falar comigo, vocês erraram comigo e acharam que eu nunca ia... tentar receber meus direitos, a verdade é essa. Pau no cu do Monark, né? Ingratos, cumpram um contrato, a marca é minha. Mano, mas ninguém tem advogado. Gente, ninguém tem advogado nisso. Que isso? Como é que uma empresa, o tamanho do Flow, e pessoas que tem ali um processo desse tamanho todo, que envolve uma empresa milionária, que é o Flow, não tem advogados pra cuidar disso? Que isso, gente? Como é que os caras não têm advogado pra tratar disso? Que é um processo que de 10 milhões. É um processo, é um contrato de 10 milhões, é um contrato milionário. Os caras têm que ter advogado, gente. Não pode mandar um e aí no WhatsApp, no número desconhecido. Mas é o que eu falei, o Monark errou, mas o Igor também poderia ter pago a dívida logo, juridicamente. Entrado com processo e pago a dívida, se livrar dessa dívida. Que tem como fazer isso também, né? Nossa, gente, mas é todo mundo errado aqui, ó. Juro por... Ó, que loucura. Todo mundo errado. Como é que os caras não têm advogado? Que isso? Aparentemente, ele tinha trocado de número. O cara, estando praticamente proibido de pisar no Brasil, poderia resolver judicialmente ainda? Cara, acredito eu que sim, né? Assim, porque... Mesmo que se... Acho que sim, né? Todos têm direito. Qualquer cidadão brasileiro, e até onde eu sei, o Monark não deixou de ser um cidadão brasileiro, ele não perdeu, tipo, a cidadania dele. Então, qualquer cidadão brasileiro tem direito ao mundo jurídico, né? Ali é você entrar com um processo judicial contra alguém, né? Então, assim, se ele é um cidadão brasileiro, ele tem direito ainda, né? Cara, mas a questão é que pra mim é... Ah, nem sei, gente. Que loucura. Não avisou ninguém, e aí chega um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Então, e outra coisa, é possível perder a cidadania? Eu não sei se é possível isso. Tipo assim, eu não sei se é possível você ser expulso do... Você não é possível isso. Você perder a cidadania. Não tem como. Então, é isso, eles têm que bater o direito, né? É direito do brasileiro isso. Ah, mas ele não é gringo, né? Ele é brasileiro, ele nasceu no Brasil. Sei lá, não. Só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogado, que essa é a mensagem do Monark. Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele. Aí, ó. Olha aí. Aí muda tudo. De tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá... Aqui, se for verdade, aí muda tudo, né, gente? Tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então loucura. O que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso... O Serjão? Ai, que eu não entendi, tá? Que colocaram o Serjão e o que o Serjão tem a ver. Ó, tá, então da parte dessa questão aqui do Monark, pra mim o Igor não errou. Pra mim ele fez certo. O Monark não poderia continuar no Flow depois de toda a polêmica, cancelamento. Não tinha como, se ele continuasse atrelado qualquer que seja
Com o nome dele ali, o Flow ia entrar, ia falir, ia à falência, porque ninguém ia querer ir, nenhuma marca ia querer patrocinar, etc. Mas também acho sim que o Monark tinha direito à parte dele, porque bem ou mal, ele era um dos sócios, ele ajudou a crescer o Flow, né? Então ele tinha direito à parte dele. E o Igor tinha que pagar contratualmente ele, conforme eles fizeram o acordo, né? Agora, o que o Sergião tem a ver? Preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, para dar uma grandíssima dificuldade. Kaique Underline Cano mandou 16 Ele tem reais. vídeo resposta? Vídeo resposta do Sergião dos Foguetes. Gente, que nem sabia que estava envolvido, do nada o Sergião. Para que a equipe pudesse ser paga, porque estava uma grandíssima dificuldade e não dava para pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá para dizer que o Sergião, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário para ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai... Complicado isso aí, hein? Vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados. Gente, sobrou até pro Sergião, tô gag. Ixi, essa treta que vai longe ainda, tá? Isso aqui. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando... Sergião tem um programa que é a Ciência Sem Fim. O cara tava comentando Ciência Sem Mim. Como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou para destruir o programa, quando na verdade o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas para pôr no canal. E inclusive essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar para criar conteúdo ali, seguindo Será que vai ser fácil o planejamento Sergião, que galera? nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. Muito bom isso aí, né? Ó, mês que vem eu não vou trabalhar não, hein? Mês que vem eu não vou não, hein? Mês que vem nem me coloque que eu não vou. De novo, não necessariamente me Ô, gente, olha só, mês que vem eu não venho, tá? Julho eu não venho, viu? Tô off. Mês que vem eu não venho. Um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente.
tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. O que eu não entendo agora, falando sério, olha só, o Flow tem quantos anos? Cara, é que, tipo assim, eu imagino que o Flow tenha lucrado milhões durante todos os anos de funcionamento, porque era o maior podcast do Brasil. Então, eu imagino que eles tenham lucrado milhões. A empresa Flow, o caixa da empresa, tá? Não tô falando nem do Monark, nem do Igor, o caixa da empresa. Além do caixa da empresa, que tem que ter um caixa da empresa, e o valor dos sócios, que os sócios ganham mensalmente. Né? Então são 3 valores diferentes aqui, o da empresa do Flow, empresa Flow, Monark e Igor. Além daí do caixa da empresa, que já deveria ter um bom dinheiro guardado de reserva para qualquer coisa acontecesse, tanto o Monark quanto o Igor também deveriam ter dinheiro, um bom dinheiro, porque eles deviam receber muito por mês. Que não é possível. Aí eu pergunto, pra onde foi todo esse dinheiro? Tá bom, tem que pagar a dívida, mas é tanta dívida assim? Como é que, entendeu, um podcast que era o maior do Brasil, por 7, 8 anos, não tinha um caixa com muito dinheiro, que era o suficiente para pagar todas as dívidas, se caso fosse a falência? Além do mais, o Monark e o Igor não tinham dinheiro guardado para emergência? É isso que eu me pergunto, entendeu? Eles fizeram muita dívida sem pensar no futuro, mas que isso, gente? Não pode um negócio desse. Sei lá, mano. Sei lá, é que pra mim uma empresa desse tamanho não ter uma reserva financeira, tanto da empresa quanto dos dois, é maluquice. Entendeu? Tinha que ter uma reserva financeira exatamente para um caso de emergência como o que aconteceu. A saída do Monark, entendeu? Então, pra mim, gente, desculpa, na minha cabeça não entra isso. Uma empresa do tamanho da Flow não ter uma reserva financeira grande. Né? A minha opinião é essa. Uma empresa do tamanho da Flow, do Flow, não ter uma reserva financeira, e o Igor e nem o Monark também não terem uma reserva. Porque assim, tá, o que eu faria? Beleza, usei a minha reserva financeira do Flow para pagar as dívidas dos funcionários, as dívidas contratuais com as marcas, né? Tudo, enfim, tudo tá pendente. Mas eu, Igor, exemplo, tá, eu aqui, se fosse o Igor, tenho uma reserva minha, porque, pô, eu trabalhei 8 anos e ganhei muito dinheiro. O que eu vou fazer? Vou comprar a parte do Monark, porque eu não quero mais o Monark atrelado à marca. Vou comprar a parte dele. Então eu vou usar do meu dinheiro e vou comprar a parte dele, que eu não quero ele atrelado. Entendeu? Cara, tem tanta coisa que eu nem sei. Sei lá, mano. Não sei. O pior que eu vi um vídeo do Monark de quando ele era do Flow, que ele não gastava dinheiro. Ele recebia quase 100k e guardava tudo. Não sei, gente. Não sei, mas aí... É o que eu falei. Tudo bem, tá? Mas a questão é que quando a sua empresa chega num nível, você não pode mais fazer as coisas da sua cabeça. Você tem que contratar o que eu imagino que eles tinham, com certeza, uma empresa jurídica, uma empresa financeira, contadores, etc. Pra ter essa reserva financeira. Pra emergências, em caso de falência, de ir à falência na empresa, tudo mais. Sei lá, mano. É muito louco como que eles não tinham dinheiro reserva. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou para sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente estava lá nos Estados Unidos fazendo o projeto de Copa, que a gente estava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente estava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação para informar vocês da forma
que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Ciência sem vinho. Ah, mano. Vamos ver, deixa eu ver agora o que o Monark falou. O Igor mentiu várias vezes no vídeo. Primeiro, ele disse que pagou 50 mil por mês, o que é mentira. Segundo, ele afirma que no contrato estava prevista a transferência da marca, mas isso é outra mentira com base em um documento mal redigido por eles. O contrato, na cláusula 1.2, cita de forma genérica marcas e patentes da holding, pessoa jurídica. Só que a incompetência deles ignorou o fato de que a marca estava registrada no meu nome, na minha pessoa física. Uma holding não pode vender ou transferir um bem que pertence a um indivíduo, não a uma empresa. Estou postando o contrato aqui justamente para provar que ele mentiu e que eles tentam usar essa brecha jurídica de forma desonesta. Terceiro, ele age como se não tivesse ficado com nada, como se o podcast tivesse começado do zero. Não! Olha só, isso, é que eu falei, disso daqui começou, cara. Não, mentira. Tá, ó. Tinha o nome Flow, tá? Tinha o nome Flow, só que no momento, o nome Flow era uma coisa negativa. Entendeu? O nome Flow era mais negativo do que positivo. Tá entendendo? Então, assim, meio que foi do zero. Porque mesmo que tava, o nome Flow era muito forte, naquele momento era muito mais negativo do que positivo. Ele ignora toda a estrutura, a equipe, a credibilidade e o nome nacionalmente conhecido que o Flow tem. Mas, assim, pelo que eu entendi, a estrutura, a equipe, credibilidade, tudo tinha... Entendeu? Tudo isso aqui foi por água abaixo. A credibilidade do Flow acabou. Todas as marcas saíram. Ninguém mais queria ser convidado. Então acabou, entendeu? A credibilidade. Por muito tempo. Tem que levar isso em consideração. É importante levar isso em consideração. Porque meio que por conta da polêmica que o Monark gerou, o Flow não tinha mais credibilidade ou um nome, né, positivo. Tudo que era atribuído e atrelado ao Flow era negativo. E o nome nacionalmente conhecido que o Flow tem. Tanto é que logo após a minha saída, houve uma campanha maciça para retomar a monetização, graças à reputação gigantesca do programa. Além disso, eles continuaram recebendo convidados de grande relevância logo em seguida. Algo que só foi possível devido à construção histórica do Flow nos anos em que eu estive lá. Cara, e outra coisa, tá? Aqui, olha só, mano, é porque eu entendo perfeitamente que o Flow foi construído pelo Monark e pelo Igor. Mas, olha só, o Monark fez besteira. Ele falou besteira, ele gerou polêmica e por isso teve as consequências. Entendeu? Então, assim, a consequência foi o quê? A reputação do Flow. Então, quando ele gerou aquela polêmica toda, o Flow foi destruído. Então, ok, ele cresceu o Flow com o Igor, entendeu? Ele cresceu, mas acabou, foi destruído. O que aconteceu depois foi o Igor que reergueu sozinho, entendeu? A questão é essa, ele não pode colocar o Flow de agora no mesmo patamar do Flow de antigamente, porque não existe mais, entendeu? Não existe. O Flow praticamente morreu depois que teve toda a treta do Monark e foi reerguido depois. Cresceu com ele e acabou com ele. Então, depois disso, foi o Igor que tentou reerguer, entendeu? Quarto, ele se esquece de que grande parte do sucesso do Flow e o fato dele ter se tornado o que se tornou foi devido à minha personalidade polêmica. Sim! Que atraía os olhos de toda a nação. Sim, tudo bem, mas, cara, é o que eu tô falando, sabe? Isso acho que todo mundo concorda com isso. Que, assim, que o Flow cresceu por conta do que o Monark falava e tal. Isso eu acho que tudo bem, todo mundo concorda. Mano, porque, cara, eu não consigo ver o ponto do Monark aqui, sabe? Porque, cara, é nítido que o Monark destruiu o Flow. Isso é nítido. Por mais que ele tenha crescido o Flow, ele destruiu o Flow. Porque o Flow foi cancelado, entendeu? A questão é, a imagem do Flow, naquela época, foi destruída por conta da polêmica do Monark. Então, assim, o que aconteceu antes não importa mais. Porque ele já tinha saído. Ele já tinha saído
Ele já tinha feito o contrato com o Igor, que ele ia sair, e o Igor ia ficar tocando o Flow depois dele. Então não existe falar o Flow agora, que ele não faz mais parte do Flow agora. Isso gerou problemas mais tarde, sim, mas foi o que alavancou o programa. Ele surfou na onda e lucrou quando a fase era boa. Mas me excluiu, me abandonou quando veio a crise mais pesada. Eu conversei sim com a Mariana, que também me ignorou. Falei com outras pessoas também, tanto que ele mesmo menciona que o antigo CFO foi contatado. Mas, ou seja, eu tentei falar com ele de várias formas. Quinto, eu nunca disse em momento algum que o Igor não fez nada ou que eu banquei tudo sozinho. Aqui está o contrato na íntegra, com as informações pessoais retiradas para não expor ninguém. Como vocês podem ver, a marca pertencia à minha pessoa física e a Hold não tinha poder para passá-la adiante. Então, ele mentiu novamente no vídeo. Cara, sendo bem sincero, eu acho que o único erro aí do Igor foi não ter cumprido o contrato. Único. Isso, se tem um contrato, eu acho que tem que ser pago e seguido à risca. Se tem um contrato envolvendo dinheiro de uma marca enorme, milionária como o Flow, tem que ter seguido à risca. De resto, gente, eu não vejo nada de errado, tá? Porque assim, eu penso como se fosse comigo. Se eu tenho uma empresa com algum amigo meu, parceiro meu, né, ali, e essa pessoa faz besteira, e essa besteira vai prejudicar a minha imagem, a imagem da minha marca, eu vou querer que ele saia. Eu não vou querer atrelar a minha imagem a essa pessoa. Então eu vou querer que ele saia. Entendeu? Mas pra isso eu vou pagar a parte dele, porque é o justo. Porque até então a gente cresceu o negócio juntos. Então o justo é eu pagar a parte dele. Faço o contrato, pago a parte dele. E toco a empresa sozinha depois disso. Entendeu? Isso é o que qualquer um faria. Qualquer um faria um negócio desse. Então, assim, a minha questão é essa. O CR Reacts, R$2. Pagar R$2 pra Rai. É o que vale. Vale R$4, eu vou pagar 2 pra Rai. Mas tá entendendo, gente? Qualquer um faria isso. Ninguém ia querer ter a imagem atrelada a uma pessoa que se envolveu em polêmica. Então eu não acho que o Igor fez foi errado. Só acho que ele deveria ter pagado de qualquer jeito. Ido atrás com o advogado, ido em juízo, declarar que ele quer pagar, que ele tá tentando pagar, depositar o dinheiro em alguma conta, pra tirar a parte dele da reta. De resto, gente, eu acho que no momento que se encontrava, que foi aquele cancelamento enorme, acho que foi o Monark foi a pessoa mais cancelada do Brasil. Ele até teve que sair do Brasil. Não tinha como ele continuar no Flow. Isso era óbvio, né? Não acho que o Igor tem errado. O Flow tem que pagar 10 milhões e passar de 50 mil desde que alcance a meta de 150 mil de lucro por mês. Como uma empresa de podcast que fatura 50 milhões por ano não tem 150 mil por mês de lucro, que porra de dívida é essa? Aí eu já não sei, né? Que eu falei, não posso especular. Aí só os caras lá, né? Aí só juridicamente os cabas vão saber, né? Vamos ver o do Sergião. Aí é só juridicamente, né? Sergião, que os cabas vão saber, né? Eu não tem como saber. Tem como especular qual que é a dívida, qual que é o lucro. Tá bom, a empresa fatura 50 milhões. Mas às vezes ela tem uma dívida que o lucro é menor que isso. Que o faturamento é um, o lucro é outro, entendeu? Então, tipo, não tem como saber, né, gente? Só os cabas lá que vão saber, né? Tem que entrar com processo pra saber. É isso. Realmente, se é isso mesmo que o Monark tá expondo e blá, 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 então o Igor sim errou em não ter pago o contrato certinho. De resto, eu acho que o Igor tá certo. Então, se eu recebo um IAI de um número aleatório, sem foto, eu também iria ignorar, sim, até porque era um momento que o número tinha vazado, tava todo o... Mano, a questão é que tinha que ter tido um advogado pra intermediar e falar. Não era nem o Igor, nem o Monark que tinham que estar falando entre si sobre o contrato. Era o advogado do Igor e o advogado do Monark que tinham que estar se comunicando.
É isso. Não pode ser o advogado que faz isso, entendeu? Se tem um contrato, quem tem que tratar disso é o advogado. É um terceiro que é o advogado. Não é nem o Igor, nem o Monark, né, gente? Uma empresa milionária, tamanho do Flow, não pode ser resolvido assim as coisas. E aí? Serjão, a sua reputação está em jogo, ninguém vai querer trabalhar ou fazer parceria com você se você ficar quieto. Isso pode te atrapalhar muito. Edu, já vejo. Deixa eu ver do quieto, Sergião não. aqui. Manda quando eu terminar esse vídeo aqui. Deixa eu copiar o link. Ô, caramba. Ah, não consigo copiar. Me manda daqui a pouco. Ficar quieto, não. O Igor lá falou um monte de coisa, tem todo mundo aqui perguntando. O Igor falou um monte de coisa, cara. Boa parte das coisas que ele falou lá não procedem, tá? Ó, vou ler aqui para vocês, tá? Não vou mostrar, mas vou ler de mensagens que eu tenho trocado com o Igor, tá? Isso ele esqueceu, porque ele trocou mensagem comigo, né? Então o lance era o seguinte, quando ele fala lá que eu tinha que entregar 3 programas por semana, tá errado, mentira. Tá? O combinado com ele, a partir do seu... Porque o combinado com o Flow sempre foi fazer um programa por semana. Tá? Lá no começo era um programa por semana. Cara, mas sabe qual que é a questão dessas tretas de internet? Que não tem como saber qual lado tá falando a verdade e qual lado tá mentindo. Porque é isso, falaram, é tudo falaram. É tudo assim, falaram. Mas assim, é porque é tudo palavra, né? Ninguém prova nada, que ninguém pode mostrar os contratos, etc. Então tudo assim, falaram. Então é difícil, né, mano? Saber. Depois passou para 2. Quem pensou em fazer 3 fui eu, quando o negócio começou a dar certo. Beleza? Em junho do ano passado, nós sentamos para conversar e o que ele mandou para mim foi o seguinte, ó, ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Aí, se o mês tem 4 semanas, divide aí 9 por 4, você vai ver quanto que dá. Que não dá 3 por semana. 3 por semana seriam 12 por mês. Então, seria tipo primeiro 2 por erro aí. semana, mais ou Segunda menos. coisa que combinado, que ele fala que eu apresentei projeto para ele, que ele recusou todos, né? Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani. Tá? Aí ele fala aqui que o contrato com os hosts vão ser todos de acordo com a volume. Eu concordo, essas tretas é como dizem, são 3 versões. Lado de um, lado do outro é verdade. Concordo, cara, concordo. Todo mundo erra, né? A questão é, todo mundo erra, mas ninguém vai expor os seus erros, né? Então. Metria, papapá. E ele fala, olha aqui, olha o que ele fala aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, que é exatamente o que eu tinha proposto para ele. Falou, cara, vamos fazer conteúdos novos? E está aqui na mensagem que ele me mandou, entendeu? Ele me mandou a mensagem. Então, de ter uma editoria fixa de ciência no Flow, eu propus isso para ele, porque programa de ciência no Flow sempre dava bom, entendeu? E ele topou, tanto que ele me escreveu. Cara, os caras estão aqui, ó, sem saber o que falar, tá ligado? Que climão, hein? Climão aqui, ó. Carinha de constrangimento, sem saber o que falar, no meio da treta. Escreveu aqui, ó, entendeu? E de fazer novos programas na grade ali, enquanto eu estivesse viajando. Então é isso, cara. Então, boa parte das coisas que ele fala ali não procede, porque ele esqueceu que ele mandou mensagem para mim, entendeu? Ele não costumava responder as mensagens, né? Isso aqui foi quando a gente foi fazer, foi revisar o contrato, tá? Foi revisar o contrato, tanto que depois eu até falei para ele aqui, ele não me respondia, ele não me mandava o contrato, eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, me manda o contrato para eu assinar logo, entendeu? Então, assim, tem na boa parte daquilo lá que ele falou lá, cara, não procede, e eu tenho aqui mensagem dele falando comigo aqui, acabei de ler para vocês, tá? Acabei de ler para vocês aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, teremos uma editoria fixa de ciência. Igor, você vem hoje, Sergião, é complicado isso aí, cara. Sergião dos foguetes, Sergião dos miguéis, ciência sem mim. Space Tomorrow, porque today eu não posso. É o Neymar da ciência, já mete logo o atestado em datas festivas. Eu não ia porque eu tava viajando. Sim. Mano, o brasileiro não perdoa nada, né, cara? No Flow e contamos com a participação do Sacani
e ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. E ele Não foi são nos 3 por 9? semana. Eram Mas tá bom, mas independente das datas, ok. Ele falou 3 por semana, mas são 9 por mês, ok. Ele foi? Esses 9? Foi? 9 por mês, o que daria 2 por semana, tá? Basicamente, e é isso que ficou. É que a questão pra mim é irrelevante se era 3 por semana ou 2. A relevância é ele foi ou não foi? Entendeu? O ponto não é se era 3 ou se era 2 por semana. É se ele foi ou não foi. Combinado, tá aqui a mensagem dele. Então, cara, ele que preste atenção. Porque assim, tá, tudo bem. O Igor errou que ele falou que era 3, era 2 por semana. Mas o ponto é, ele foi? E leia o WhatsApp dele antes de sair falando bagaça por aí. É só isso, tá? Sem contar os vários programas que a gente fez em Brasília, Ele parou de ir do nada, só ficava viajando. né, do ano passado. Primeira vez que eu tava em Brasília, programa, tá? E programas de altíssima audiência, cara, tá? De altíssima audiência. Fiz programa, eu e o Henrique, fizemos programa da Gemini, eu, o Henrique e o Domingos, fizemos programa da Apollo. Fizemos até aquela zoeira lá, né, de dele ter acreditado ou não quando pisou na lua, depois viu que não era. Cara, mas eu acho que o ponto aqui é se ele foi nos 9 por mês ou não, né? Ele foi em todos os 9 por mês? Zoeira. Infelizmente, aconteceu. Fizemos programa com Einstein. A gente fazia fizemos programa com Einstein Júnior, fizemos programa. Porque, assim, se ele só chega e fala assim, mês que vem eu não vou, mas ele continua recebendo um salário fixo, aí não faz sentido. Vários, fizemos programa de notícia, vários, entendeu? Pois é, então, e hoje eu dormi cedo, né? Pois é. Tô aqui vendo a treta do Flow. Toda vez que eu tava lá em Brasília, eu fazia o programa. O problema todo, para vocês saberem aqui, qual foi o grande problema, é que o ano passado eu fiquei 2 meses no Mato Grosso, entendeu? E esses 2 meses no Mato Grosso aí, isso aí sim, cara, acabou detonando. Mas eu tinha dado a solução. Lembra que as meninas fizeram o programa lá no ele não foi, mas ele colocou pessoas pra fazer por ele. Sem Fim? Lembra que o Álvaro Machado fez programa no Sem Fim? Quem deu aquela ideia lá fui eu. Pra quê? Galerinha, não sei, mano. Não sei se eu concordo. Cara, eu não sei se eu concordo com isso daqui, tá ligado? Mano, é porque pra mim, se tem um contrato, o contrato tem que ser cumprido, entendeu? Então, assim, se eu tenho um contrato de trabalho que eu vou 9 vezes por mês, eu tenho que ir 9 vezes por mês. O contrato é esse. Se eu vou ficar 2 meses sem ir, eu aviso, faço um contrato temporário, tá ligado? Sei lá, faço algum acordo ali temporário, falando, olha, por 2 meses eu não posso ir, vamos suspender aquele ali e vamos fazer um novo, não sei, algo assim. Dá ali um jeito, né? Os caras têm advogado pra isso. E aí de longe eu roteirizo, né, dirijo, produzo, mas não vou aparecer e vou colocar 2 pessoas. Sabe, eu acho que, cara, sei lá, mano, na minha cabeça, tudo que envolve uma empresa grande com muito dinheiro tem que estar sempre escrito, entendeu? E se o Igor não mandou o contrato, gente, é o que eu falei, né? Tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar lá com um advogado, tudo que envolve muito dinheiro, muita coisa, contratos ali, sabe? Tem que estar. Então, se o Igor não quis mandar, ele colocar seu advogado atrás dele, entendeu? E sempre por e-mail, assinado pelo advogado, etc. Pra ter como provar, entendeu? Essa que é a questão. Então, acordo quer dizer, sendo bem sincera, hoje em dia a mensagem do WhatsApp já vale, né? Já valem como prova. Mas, cara, se você tem condições de ter um advogado, mano, faz por esse lado. Eles têm condições, né? Todo mundo ali recebeu um salário bom, o Flow é uma empresa milionária. Então, assim, mano, pra tudo tem um jeito. Se você contratar um advogado bom, etc., que os caras tinham, mano, os caras aqui, eles têm condições disso. É que eu falei, né? Hoje em dia, tudo bem, mensagens do WhatsApp já valem como prova, né? Já valem como prova, são aceitas. Mas, os caras não precisam disso, né? Os caras têm como resolver isso de uma forma melhor.
o Ciência Sem Fim não ficar sem programa. E eu expliquei para eles, galera, terminando esse semestre, no próximo semestre eu vou estar ok. Então, no próximo semestre... Porque aqui, tipo assim, se ele falou, olha, eu não posso ir nesse semestre, então vamos suspender o contrato, não posso ir. Entendeu? Tipo assim, ó, esse semestre eu não posso ir, não vou. Então vamos suspender o contrato. Porque os caras eram amigos, entendeu? Eles iam levar de boa, ó, Igor, eu não posso ir nesse semestre. Tá? Então não vou receber. Suspende pagamento, não vou receber. Eu acho que os caras são parceiros, amigos ali. Não ia ter problema. É só ser sincero, né? Se fosse uma semaninha, 2 semaninhas, beleza, né, gente? Ó, Igor, essa semana eu não posso ir. Aí, ok, não descontar. Agora, pô, um semestre, 2 meses, 3 meses, não faz sentido ele continuar recebendo, né? Na minha opinião, claro. Qual foi o combinado? Aqui, acabei de ler para vocês a mensagem que eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Acabei de ler a mensagem que ele me mandou aqui, ó. Tá aqui no meu WhatsApp, ó. Bonitona aqui, ó. A mensagem que ele acabou de... Ó, que ele tinha me mandado. É o que eu falei, suspender o contrato, se desligar... Ou falar assim, olha só, Igor, suspende pagamento. Não vou esse mês. Se ele não vai, não tem pagamento. Dado na época, tá? Não dá nem pra ler, deixa eu ver. Não. O que ele queria mostrar aqui? O que ele queria? Como é que eu vou ler isso aqui? Calma aí. Que ele acabou de... Ó, que ele... Calma aí, galera. Eu não consigo ler, mano. Deixa eu colocar meu óculos aqui, né? Aprendizados da Treta mandou R$5. Pelo que eu entendi da treta, Monark estava devendo 10 milhões pro Serjão contratar o Quê? Igor sem ir para o Ciência Sem Fim. Tá certo isso? Aliás, mano, Carol, vou por ficar aí. 2 meses no Mato Grosso e não vou estar presente na live. É isso aí, mano. Você entendeu certinho, viu? Entendeu certinho, cara. É por esse caminho aí mesmo. Tá quase aí, mano. É basicamente isso. Gente, calma aí. Aqui o qual a gente conversou. Ficou combinado a gravação de 9 programas presenciais por mês. Teremos uma editoria para... Mano, eu tô cega, desculpa, gente. Deixa eu tentar dar zoom aqui. Teremos uma editoria para das ciências no Flow. E contamos com a participação do Sacanha. Ou seja, tá, a participação dele era essencial, certo? Eu entendo disso, né? Que a participação dele era essencial. Porque a participação dele estava aqui no contrato, né? E era 9 por mês presenciais. Os contratos de todos os hosts serão blá 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 blá, recebimento. Nossa, galerinha, vocês estão conseguindo ler ou sou só eu? Alguém aí? Eu acho que eu tô cega, mano. Serão alterados para recebimento mediante a entrega da volumetria. Aqui, gente, olha aqui, gente, olha só. Os contratos de todos serão baseados mediante a entrega. Entendeu? Então, assim, você ia ser pago de acordo com o que você fosse. Recorrência em outros podcasts pode representar quebra de contrato. Mano, que isso? Olha só, gente. Recorrência em outros podcasts pode representar quebra de contratos. Vocês não falaram que ele foi em vários? Eu não tô entendendo aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal. Gente, aqui eu não entendi porque ele mostrou essa mensagem. Porque pra mim essa mensagem aqui fala o que o Igor falou, tá ligado? Não? Pra mim,
É que eu não consegui ler direito. Cara, estende essa tela aí, maluco. Mas pra mim, isso aqui só prova que o Igor... Gente! Ah, eu tô aqui. Cadê eu? Acho que é isso. Pra mim, isso aqui só prova o que o Igor falou. Não entendi. Tinha me mandado na época, tá? Então, assim, não tem nada disso, cara. Tem nada disso. E tem uma coisa também que... Mas, olha só, eu tô louca aqui. Olha só, acho que eu entendi errado. O Igor vem e fala, no outro vídeo, o Sergião não veio, porque tava viajando, e a gente combinou tais vezes, X vezes por semana, e ele não veio. Enquanto isso, e a gente tava pagando ele. E ele não veio. Aí o Sergião vem e fala, não, o Igor errou porque não era 3 vezes por semana, era 2 vezes. Mostrou isso daqui, que fala exatamente o que o Igor falou. E ainda fala que não ia no semestre. Que tava viajando. E colocou 2 mulheres lá. Só que no contrato do WhatsApp fala o seguinte, tem que ser presencial e que contam com a presença do Sergião. E que não pode ir com recorrência em outros podcasts. Então eu não entendi. O Igor não tá falando. Pelo que foi exposto, o Igor falou a verdade. Ele fala ali no início. Agora, que eu não ia naquele período, é verdade, cara. Eu não ia porque eu tava viajando. Então, pelo que eu entendi, ele ir em um ou outro podcast podia. O que não podia é ele estar recorrentemente em outro podcast. Sim, toda hora estar em outro podcast. Então, olha só, exatamente, Lucas. Gente, eu não acompanho nenhum deles, não tô de lado de ninguém, eu não sei de nada. Eu só tô vendo aqui o que estão me mostrando. E o que tá me mostrando é que até agora, quem parece ter falado mais a verdade foi o Igor. Na minha opinião. Tá? Vocês aí até sabem mais do que eu. Mas na minha opinião, vendo os vídeos aqui, o Igor só errou na parte que é 3 vezes por semana. Então, exato, é 2. 2,5, né, no caso. Agora, que eu não ia naquele período, é verdade, cara. Eu não ia porque eu tava viajando. Então, foi o que o Igor falou. O Igor falou isso. Tem quase vídeos no Drive. Vou terminar aqui e vou colocar. O Igor falou, o Sergião não veio porque tava viajando. Agora, que eu não ia naquele período, é verdade, cara. Eu não ia porque eu tava viajando, entendeu? Mas... Gente, eu tô louca. E outra, tá? Até isentando o Igor de culpa, aqui, até isentando ele. Existiam 2 pessoas que trabalhavam no Flow, que era a Magá e a Sara, que era a CEO e a produtora, e eu falava com elas, eu nem falava com o Igor direto, tá? Depois que elas foram mandadas embora, eu falava com elas. E elas tinham minha agenda desde o começo, entendeu? Quando eu ia viajar, elas sabiam exatamente quando... Mano, eu acho que todo mundo tem que lançar essa pro chefe. Olha só, o chefe, não vem o mês que vem. Não vem nos próximos 3 meses. Porque eu vou viajar. Lança essa aí, gente. Lancem aí, cara. Dane-se, lança. Tenta a sorte. Quando eu ia estar em São Paulo, quando eu não ia estar, quando eu ia fazer programa, quando o programa ia ser de Brasília e tudo mais. Isso não chegava no Igor, tá? Não chegava nele porque foi criada uma blindagem ali para ele. E tá tudo bem, entendeu? Ele nem tem culpa disso, não. Depois, quando essa CEO foi mandada embora, aí quando ele assumiu o negócio, que ele viu do jeito que estava e tudo mais, aí eu comecei a falar direto com ele. Eu não falava muito com o Igor, cara, tá? Porque o cara, ele era o dono da parada. Tudo então bem. Eu falava com Mas pessoas. não tinha um advogado, um setor que cuidava disso? No Flow? Isso que eu não consigo entender. Não tinha um advogado, um setor que cuidava disso? Tipo assim... Gente, eu tô achando muito esquisito tudo. Juro por Deus. É que eu tô achando tudo muito esquisito, mano. Pessoas que eram mais diretas comigo. É isso só, entendeu? Então pronto, cara. E, assim, só uma ressalva, que todos os programas que a gente fez em Brasília,
todos eles eram com uma qualidade muito boa, tá? A gente pegou equipamento para isso, a gente montava isso. Mas olha só, a questão é que... É o que eu falei, tá? Eu entendo o lado do Sergião, tá? Eu entendo, só que a gente tem que ver pelo lado contratual. Contratual, entre aspas, porque era mensagem do WhatsApp. Mas a mensagem do WhatsApp já é tido como prova em juízo, entendeu? Então, assim, no contrato do WhatsApp lá, tava escrito presencialmente. Não era viajando, era presencialmente, 9 vezes por mês, com o Sergião. Sem recorrência aos podcasts. Entendeu? Então, assim, ok, por mais que ele pode ter tido a melhor intenção do mundo. Mas, gente, numa empresa o que vale é o contrato e o dinheiro. Entendeu? Não existe amizade. Entendeu? Não existe, eu disse isso, a minha intenção era boa. Não é assim que funciona a vida real. Entendeu? A vida real é a empresa, contrato tem que cumprir. Entendeu? E é isso. Se lá eles concordaram com uma coisa... Mas olha só, hoje em dia, se você não tem um contrato formal, que é ali aquele contrato que você assina, o que foi dito, conversado no WhatsApp, conta. Na falta de um contrato, o que foi dito no WhatsApp, conta. Hoje em dia, já é aceito isso. Estúdio, montava todas as coisas. Teve um programa em que isso deu errado, que deu algum problema técnico que a gente demorou para descobrir, que foi o programa junto com o Vitor Espanha. E foi um programa que deu errado, a gente falou, galera, vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente resolve o programa e tenta fazer de novo. E aí, Sérgio, o que aconteceu depois? Cara, é que assim, o meu lado, cara, sendo bem sincera, é que numa empresa desse tamanho você tem que seguir o contrato, independente de amizade, de boas intenções, de ninguém de lado bonzinho, de lado mal. Claro que o Sérgio não é mau caráter, nem nada disso, entendeu? Mas a questão é que tem que seguir o contrato. É uma empresa, o que vale é o contrato, é o dinheiro. Uma empresa funciona assim, funcionários, etc. Então tem que seguir o que foi acordado. Assim como eu falei que o Igor errou em não pagar o Monark. Entendeu? Então se o cara aceita uma coisa, ele tem que cumprir aquilo. Quiseram que eu fizesse de novo, tal, não sei o quê, mas foi realmente, cara, foi só aquele lá que deu pau lá nos equipamentos de áudio. Cara, lá. mas aí o presencial aí era entre eles. Aí o Sergião ia e falava, olha, não concordo com o presencial, vamos fazer online, quando der. Assim, coloca uma cláusula, se não der presencial, o programa pode ser feito online, se apresentadas justificativas relevantes. Pronto. Caso de viagem, etc. Daquela casa que a gente ficou, mas o resto não. Então tá aqui, cara, eu tenho tudo aqui, ó, bonitinho, tá? Tem tudo aqui bonitinho, tá? Tudo aqui, ó, lindinho. E... Então, assim, não é que ele... Mano, a questão não é a questão é o tamanho do Flow, gente. A questão é isso, tá? A questão aqui é o tamanho do Flow, que é uma empresa milionária. Entendeu? É diferente de coisas menores, entendeu? O Flow era uma empresa milionária com muitos funcionários, entendeu? Então, assim, tem que seguir à risca as coisas. Ele veio com um monte de projeto que eu não aceitei. Ele aceitou, tanto que ele me respondeu. Tá aqui, ó. Depois do papo que eu tive com ele, ele falou, pô, legal aí suas ideias, vamos fazer. O que acontece? Depois que eu tive um papo com ele, cara a cara, ele chegou em casa e falou, Sérgio, tô te mandando aqui só pra gente deixar tudo anotado. E tá aqui, ó, bonitinho. E outra coisa, o Flow, ele é uma empresa, assim, né? Tem lá o CNPJ, tudo isso, né, gente? É diferente. Vou dar um exemplo aqui. O meu canal com a Rai. A gente não é uma empresa, a gente não tem CNPJ, a gente não tem funcionários. Tá entendendo? É diferente. Aqui o Flow é uma empresa milionária, que tem CNPJ, que tem diversos funcionários. A banda lá toca diferente do que coisas pequenas, entendeu? É que ele deve ter esquecido que ele mandou mensagem, né? Até aí tudo bem também, não tem problema não. Então, tem isso aí também, né? Que vocês conseguiram ler aqui no meu negócio, né? Então, sobre isso aí é o seguinte, tá? Eu falei pra ele o seguinte, eu falei, cara, então, mas, pô, eu queria ir no Vilela, cara, entendeu? Porque eu vou muito no Vilela, tanto que lá tem um ranking do Vilela, olha lá no ranking do Vilela, quem mais foi no Vilela? Agora não conta porque o Daniel Lopes já bateu meu recorde lá, porque... Mas esse Vilela é do Grupo Flow? Né? Então, legal aí suas ideias, vamos fazer. O que acontece? Depois que eu tive um papo com ele, cara a cara,
Ele chegou em casa e falou, ó, Sérgio, tô te mandando aqui só pra gente deixar tudo anotado. E tá aqui, ó, bonitinho. É que ele deve ter esquecido que ele mandou mensagem, né? Até aí tudo bem também, não tem problema não. Então, tem isso aí também, né? Que vocês conseguiram ler aqui no meu negócio, né? Então, sobre isso aí é o seguinte, tá? Eu falei pra ele o seguinte, eu falei, cara, então, mas, pô, eu queria ir no Vilela, cara. Entendeu? Porque eu vou muito no Vilela. Tanto que lá tem um ranking do Vilela, olha lá no ranking do Vilela. Quem foi mais foi no Vilela? Agora não conta porque o Daniel Lopes já bateu meu recorde lá, porque tá indo toda semana. Ué, mas aí eu não tô entendendo, mano, porque na mensagem tava escrito, não pode ter uma recorrência em outros podcasts. E ele tá falando que ele tinha um ranking de ir em outros podcasts. Mano, mas pega antes pra você ver. Pega antes pra você ver. Ué? Tem lá, ué. Entendeu? Então, assim, eu falei, pô, mas eu queria ir no Vilela, cara. Aí ele falou, não, no Vilela pode. Entendeu? E você, Igor, vou ir nos podcasts? Mas, ó, sobre isso aí, o que eu falei pra ele é o seguinte, cara, se rolar esses projetos mesmo, de ter editoria de ciência no Flow e tal, cara, eu não vou, entendeu? Tô com você. Ah, mano, eu não sei. É o que eu falei, pra mim, tá... Pra mim, vendo assim, né, de longe, é que eu falei, não vi a fundo, mas, mano, esse vídeo não fez sentido. Pra mim, ele concordou com o Igor no vídeo. Ele não foi, ele viajou, falou que não ia porque tava viajando, foi em outros podcasts e quando fez online. Tipo assim, a cláusula lá era 9 vezes por mês, presencialmente, o Sergião indo sem uma recorrência grande em outros podcasts. Ele fez tudo o contrário. Pelo que ele conta, ele viajou, ele não foi. Quando ele fez, foi online. Ele não fez as 9 vezes por mês. E quando era presencialmente, eram outras meninas, não era ele. Sem contar que, pelo que eu entendi, ele foi várias vezes em outros podcasts. Então ele fez tudo o que estava escrito. Ele fez tudo ao contrário do que estava escrito lá nas cláusulas. Então eu não entendi esse vídeo, gente. Eu falei, posso estar errada, tá? Eu falei, não, difícil de saber a verdade com base em vídeo na internet, um disse-me-disse, né? Que é tudo que falaram, né? É tudo palavras, né? Isso aqui é tudo palavras, é tudo o Igor falando um ponto dele, o Sérgio falando um ponto dele, o Monark falando um ponto dele. Então, é tudo assim, cada um contando o seu ponto de vista, mas pode estar mentindo, pode estar falando a verdade, não tem como saber. Falaram, entendeu? Mas a gente tem que analisar por meio dos furos aqui, né, de cada um, lá ele. Mas assim, por meio assim, do que cada um tá contando, entendeu? E o que me pareceu mais consistente no argumento foi o Igor. O que me pareceu mais consistente e passou veracidade ali e confiança foi o Igor, pra mim até agora, entendeu? O Sergião, pra mim, ele só confirmou que o Igor falou e fez tudo oposto do que estava escrito na mensagem do WhatsApp, então eu não entendi o ponto do vídeo dele, não entendi realmente, porque ele mostra a mensagem e depois ele fala que ele fez tudo ao contrário da mensagem, concordando com o Igor. Então não entendi, do Sergião realmente não entendi. O Igor me passou aí uma confiança, uma veracidade na forma que ele falou. Se é verdade ou não, não sei, porque não sei, né? Não faço ideia lá da estreita deles. E o Monark, acho que ele tá certo em cobrar a parte dele. Tirando isso, não. Porque, como eu falei, tudo bem, o Monark ajudou a construir o Flow do zero. Claro, ele deu a visibilidade pro Flow. Mas ele também, como o Igor falou, foi quem destruiu a credibilidade do Flow. Isso é um fato. Não é opinião, é um fato. Todo mundo sabe disso. Se o Monark tivesse continuado no Flow, o Flow teria acabado. Porque o Monark foi cancelado. Muito forte. E o Igor reergueu o Flow depois sozinho. Então o que o Igor fez depois não tem nada a ver com o Monark. Porque a credibilidade toda do Flow foi jogada no lixo. Mas se o Igor concordou em pagar ao Monark a parte dele, então o Igor tinha que ter pago. Só isso. A minha opinião é essa. Mas aí, né? Não faz. Agora tem muita coisa confusa, na verdade.
pra mim tem muita coisa confusa, porque a questão tantas dívidas assim. E claro, vão ser coisas que não vão ser divulgadas, que confidenciais, são confidenciais da empresa, né? Mas o bando de dívidas tá muito confuso, entendeu? Então não tem como saber, porque são coisas confidenciais, não vão ser divulgadas. Entendeu? E não sei, mano, mas eu acho assim que uma empresa do tamanho do Flow, sei lá, eu acho. Não li o contrato lá que o Monark postou também, né? Então não sei. Mas é tudo muito esquisito. Eu achei tudo muito esquisito. Parece que nada é explicado direito. E outra coisa, eu acho que isso aqui não tinha nem que estar sendo exposto, entendeu? Pra mim, tudo tem que ser resolvido na justiça. Não tem que ficar expondo publicamente. Cara, então, olha só, mas aí tipo assim, essa é a questão, sabe? Qualquer fofoca que surge, tem um cara que trabalhava em tal lugar e era amigo de um cara que trabalhava no Flow. E aí ele falou, não tem como acreditar nisso. Não tem como desacreditar nem acreditar. Entendeu? É difícil. Não tem prova. Eu falei, tudo aqui é disse-me-disse, é falar, é opinião, é o ponto de vista de cada um. Eu só vejo e falo, tá, o que me passou mais confiança foi tal pessoa. Mas eu não sei se é verdade. Porque o cara, ele abriu uma câmera e falou o ponto de vista dele. Não deu prova, não mostrou nada e tal, até porque nem pode. Então, assim, me passou confiança, mas não pode não ser verdade. Não tem como saber, entendeu? Assim como no Twitter alguém falar, eu trabalhava no Flow e eu sei. Como é que você vai confiar nisso? Não tem como confiar em nada. Por isso que eu digo, pra mim, nada disso tem que ser exposto publicamente. Tem que resolver na justiça. Não tem como afirmar nada. Assim, eu dei minha opinião aqui com base nos vídeos. Só, é o que eu posso falar. Não posso dar minha opinião ou afirmar nada. Porque não tem como saber se é verdade ou não. E mesmo que eles tenham provas, eles não podem jogar na internet isso, porque são dados confidenciais, né?